Olá, irmãos, boa noite. É bom tê-los aqui mais uma vez na casa de Deus, onde nós estamos aqui para iniciar mais um culto de domingo online. Nossas igrejas estão começando a reabrir, algumas igrejas estão abertas e nós vamos continuar a transmissão. Alguns domingos nós vamos transmitir também, não só aqui através da minha casa, mas nós vamos também revezar através da Central e da Vila Rodrigues. No momento nós vamos estar com eles também, quando abrir domingo. De sábado vai revezar entre a Central e a Vila Rodrigues. E de domingo e quarta-feira nós vamos fazer um revezamento também na Central. Só um momentinho que estou aqui ajustando a imagem. Pronto, a imagem ajustada, certinho. Então nós vamos estar fazendo assim agora. E depois, quando as igrejas abrirem em todos os locais, nós estaremos então vamos continuar transmitindo o culto, mas aí vai ser na própria igreja. E talvez eu coloque o culto depois, ou talvez dê certo de fazer a transmissão no mesmo momento. Então vamos inclinar nossa cabeça nesse instante e vamos pedir a Deus a bênção para os momentos que se seguem. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos por esses momentos, pelos momentos que se seguem. Abençoe os pedidos que estão sendo escritos no YouTube, que estão sendo escritos no Facebook, no Zoom. Que o Senhor receba segundo a grandeza do teu poder, para a honra e glória do teu santo nome. Estamos alegres porque os cultos já estão começando a ser retomados na igreja, mesmo que de forma com poucas pessoas, mas já é um motivo de grande alegria. Que o Senhor abençoe cada culto que esteja voltando, cada um dos membros que estejam na igreja. E agora, através desse culto, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs que não puderam comparecer na casa de Deus e as igrejas que ainda não foram abertas. Que o Senhor abençoe. Rogamos que abençoe os momentos agora que se segue. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos aqui, então, dar uma continuidade. E para quem está no Zoom, você está me vendo agora de forma completa, porque eu estou aparecendo de forma completa no Facebook e no YouTube. Não está aparecendo todo mundo, mas pode deixar que no final, ali na hora dos pedidos, eu vou colocar para aparecer todos. E todos vão aparecer também no Facebook e no YouTube. Nós vamos deixar os pedidos de domingo, nós fazemos no final. Nós vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse. Eu ia fazer o Apocalipse capítulo 13, porém eu esqueci que falta o Apocalipse capítulo 12, do versículo 13 ao verso 17. Nós vamos estudar estes, e então no outro domingo é que nós vamos estudar o Apocalipse 13, a besta que emerge do mar. Então hoje não será a besta que emerge do mar, mas uma continuidade. Recapitulando um pouquinho o que nós estudamos de Apocalipse capítulo 12, nós temos a primeira parte do capítulo 12, que é do verso 1 até o verso 6, que fala então da vitória da igreja, da vitória da mulher em relação à sua batalha com o dragão. O dragão batalhando com a mulher. A mulher é uma representa a igreja. E mostrou a mulher então, a igreja pura, com o sol e a lua. Nós já explicamos isso. Do verso 7 até então o verso 12. Vai mostrar ali então uma batalha no céu. Do verso 1 ao verso 6, mostra então a batalha da igreja com Cristo na terra. Dá uma pausa na descrição dessa batalha. E aí, então, descreve como que foi essa batalha no passado com o céu, aonde ela começou. Essa batalha começou no céu. E ela, então, vai ser escrita, essa batalha do capítulo 7, o verso 7 até o verso 12. E o Miguel venceu o diabo. Mesmo assim, ele arrastou 1/3 da parte dos anjos. E na hora que para essa descrição, volta na descrição da igreja. Então o verso 13 volta na descrição da igreja, só que agora vai mostrar ela militante. Porque na primeira parte do capítulo 12, do 1 ao 6, a igreja estava para dar à luz. E nasceu um menino. E aí descreve o momento em que Jesus nasce em Roma, um momento terrível, que tentam matar Jesus, destruir o cristianismo. E aí para na tentativa de Satanás tentando destruir a Jesus. E mostra a batalha no céu, onde Satanás também fazia rebelião e com o mesmo propósito para destruir a Deus, para destruir a Jesus. Então ela volta agora para a igreja, porque até no capítulo, no verso 6, Jesus vai aos céus. E agora no verso 13 é a igreja que milita com Jesus no céu e com o Espírito Santo na terra. Vamos então ler o verso 13.
Verso 13 diz: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguindo a mulher que dera à luz o filho varão. Então perceba que agora ela não está mais perseguindo o filho varão, porque o filho varão foi aos céus. Mas ela está agora irada com a igreja que ficou em terra. Nós vimos que em profecia, igreja significa mulher. Uma mulher prostituta significa uma igreja que se prostituiu. A prostituição representa mensagens, doutrinas. Então ela é símbolo de uma igreja que usa o nome de Deus, mas que não possui mais a mensagem de Deus. Então fala que quando o dragão foi atirado por terra, essa terra que agora é a terra para perseguir, porque ele perdeu a batalha, e agora quando ele perdeu a batalha, o sentido de terra aqui é no sentido que ele foi derrotado. Ele foi jogado por terra porque ele foi derrotado. Você pode usar a terra no sentido de lugar sem habitação, sem povo, sem povos, mas também nesse contexto ele pode significar derrota. Ele pode significar derrota também. Então aqui está dizendo a mulher que dera a luz. Então ele já deu a luz ao filho varão. Verso 14, perdão. Verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempos e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Mais uma vez a menção de 1260 dias. Um outro momento eu vou explicar também o cálculo profético, todas essas datas, 42 semanas, vamos fazer os cálculos tudo juntinho, mas vai ser uma live, um culto apenas para isso. Eu não vou trazer isso agora porque vamos trabalhar com muita coisa se mexermos com isso agora. Vamos começar aqui. E foram dadas asas. O povo judeu, quando vai descrever na cultura hebraica, nos seus escritos, quando ele descreve quando Moisés, liderando o povo de Deus, através do poder de Deus, tira o povo de Deus do Egito. Quando Deus abre, então, o Mar Vermelho e o povo caminha seco, através ali daquelas águas, eles descrevem esse momento que Deus os libertou com asas de águia. Então, na sua cultura, eles falam que Deus os libertou com asas de águia. Uma referência, então, dessas águias de águia, segundo alguns autores, alguns teólogos, eles mencionam que isso quer dizer a velocidade com a qual Deus os libertou. E quando você olha o Êxodo, você vai notar que foi tudo muito rápido. Deus mandou marchar, eles atravessaram e foi rápido. E foi rápido e Deus então cobriu as águas e eliminou os egípcios. É uma referência de velocidade. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Para quê? Para que voasse até o deserto. Então ela precisava fugir. Aqui é uma referência de que ela tinha que fugir e rápido. A sua saída da Europa deveria ser rápida. Então Deus deu a condição para que de forma rápida a igreja saísse da Europa. Porque a Europa, a igreja estava sendo terrivelmente perseguida. É claro que em uns lugares a perseguição amenizava. Em outros lugares a perseguição aumentava. Mas não havia momentos de paz. Tanto é que nós temos que, logo depois, perseguiram todos os judeus da Europa, de forma que alguns países os judeus chegaram a acabar e sair. E alguns desses países sofrem crises econômicas pela saída dos judeus até hoje. Os judeus saíram e precisaram sair e saíram junto com os cristãos. E, simultaneamente, foram para os Estados Unidos, viram para a América. O continente americano é esse terreno, até que se ele fugiu para que voasse ao seu lugar. Esse seu lugar é um lugar que Deus preparou para esse tempo. Aí onde é sustentada durante um tempo, a metade de um tempo, tempos e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. A serpente aqui é relatada como o poder que persegue a igreja, como o poder antirreligioso e até com nome religioso que possui o nome de que vive, mas estavam mortos. Agora pode representar como uma mulher prostituta que persegue a mulher pura. A mulher prostituta que agora persegue aquela que possui o nome de Deus, que possui o nome de igreja, mas nega-lhe totalmente a eficácia, nega-lhe o poder. Então, isso é o que acaba acontecendo. Aí nós vamos aqui. Então, os irmãos estão entendendo. Verso
15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Perceba que saiu da boca da serpente água como um rio. Nós sabemos que água, mar, representa povos e multidões. Aqui não é só povos e multidões, porque o mar não está em um lugar. O mar sai da boca dela. Ao mar sair da boca dela, representa também pessoas, só que não só pessoas. Representam ideias, representam doutrinas, representam ideologias. O inimigo saiu a perseguir com pessoas, através de mensagens, doutrinas, ideologias, tentando poluir essa igreja pura, um objetivo de destruí-la. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Como então ele estava separado agora, nós temos uma nova igreja, um novo continente separado do continente europeu. Agora se tornou um país continental. E a América Latina se tornou um refúgio do cristianismo. O maior refúgio do cristianismo no mundo é a América, o continente americano. Não só os Estados Unidos, mas todo o continente americano se tornou um refúgio do cristianismo. Não é à toa que a serpente a todo tempo tenta afligir os países como Brasil, Estados Unidos, Canadá. Se tornou um refúgio para o cristianismo. E, principalmente, como foco, os Estados Unidos da América, que se tornou um grande modelo a ser seguido. Então ele saiu da sua boca todo tipo de engano que pudesse sair através dos povos que foram até lá para tentar destruí-la. Só que fala que Deus abriu a terra e a terra engoliu. Com o distanciamento agora deles na Europa, por mais que eles tenham lutado para tentar destruir, como lá nos Estados Unidos havia pouca gente, havia os índios, e eles não fizeram nenhum pouco de luta com relação ao cristianismo, então a igreja passaria por momentos de paz. Eu não estou falando que o que aconteceu com os índios foi certo. Porém, nós não temos como mudar certas coisas. E Deus preparou, não creio que Deus teria a ideia de que houvesse uma perseguição dos índios e que houvesse certo grau de desgaste. O ser humano é pecador, daria para eles viver bem em harmonia, e os Estados Unidos, a maior parte dele era vazio, dava para ficar um pouco mais harmônico. Só que o inimigo também mandou suas pessoas, que tinham outras intenções ao irem para os Estados Unidos. No Novo Mundo, não foi só pessoas que estavam com boa intenção. Dentro do navio, foram muitos tipos de pessoas com muitos tipos de sonhos. E esses sonhos não eram apenas os sonhos que Deus sonhava. Então, muitas das perseguições e muitas das coisas que aconteceu lá não foi idealizado. Deus preparou um lugar para ter paz. E ele foi um lugar de grande paz, de fato. Tanto é que o país prosperou em grande força, poder, de forma que em pouco tempo se tornou a nação mais poderosa do mundo. E continua até hoje. Vamos aqui então no verso 16. A terra então abriu sua boca e engoliu, e todas essas coisas não conseguiu ainda destruir, não conseguiu afetar a proteção da igreja durante todo esse período em que foi protegida. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Olha que interessante, o restante da sua descendência. O inimigo, então, ele viu que havia afetado parte dos Estados Unidos, que havia afetado já parte do Novo Mundo. Só que, ao mesmo tempo, surgiu um remanescente fiel, que permanecia lutando pelaquilo que era santo, pelaquilo que era correto. Havia ainda um remanescente que estava sendo fiel. E o dragão, é bem claro o texto bíblico, irou-se o dragão contra a mulher. Qual que é a mulher? Igreja. E a simbologia que nós temos no capítulo 12 é aquela que tem o sol e a lua. Tem Deus e a palavra de Deus. Não tem só um Deus ideológico, um Deus místico, mas possui um Deus com sua mensagem. Quando Jesus mandou a gente ide, pregar o evangelho, não é ide e fala, olha, é amor, I love you. É uma mensagem, não é só amor. Mas é uma mensagem que deve ser pregada, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de paz, uma mensagem de conversão. Há um trabalho muito grande a ser feito, não é um Jesus desconexo da verdade.
Sem a verdade, não existiria Jesus. Sem o evangelho, deveria ser anátema qualquer mensagem que fosse falada de Jesus se ela não tivesse contextualizada no conhecimento bíblico, e esse conhecimento bíblico contextualizada com a mensagem que ali está dando em relação ao seu tempo, em relação à sua época, em relação ao conhecimento social histórico daquele período, para não ser colocado de uma forma literal. Quando você pega de uma forma literal sem conhecer o princípio que está envolto ali, você pode criar extremas aberrações teológicas. Como eu já mencionei num culto, eu trabalhei numa igreja que um dos irmãos, quando leu a Bíblia, não entendendo direito, foi lá e furou o olho de verdade. Porque estava escrito, é melhor você entrar cego no reino dos céus do que você perder a salvação enxergando. E ele não entendeu e ele furou seus olhos, os 2 olhos, e ficou cego. Então perceba que você tem que entender o princípio das coisas que acontecem. É quando a gente vê também a história de Ruth e Boaz, e você vê o momento que Ruth tira as sandálias e bate na cara do rapaz que era para ser o seu remidor. As pessoas veem aquilo e não entendem, falam, ela ficou tão nervosa que bateu na cara dele. Não. Eles estavam de frente do tribunal. Tirar as sandálias era um fator jurídico daquele período. Ele significa juridicamente que ela retira dele total responsabilidade que sobre ele juridicamente está. E ao bater na sua face com uma chinela e com a outra, não é bater com violência, é o toque e jogar as sandálias fora. Ao tirar dos pés, bater na face e jogar fora, significa que ele está totalmente desobrigado de cumprir com suas funções civis em relação a ela. É só isso. Simplesmente uma quebra de um contrato jurídico. Só isso. Então as pessoas, sabe, tinha uma época que a pessoa falou, arranca o meu bigode, o bigode vale e tal. Hoje a gente faz assinatura e polícia e quase não tá valendo nada mais. Mas perceba que naquela época, naquele período, você tem que conhecer. Então não é só levar a mensagem, você tem que conhecer a mensagem, entender do que se trata. Porque se nós pegarmos o Brasil recente, já não é a mesma coisa. Muitos de nós que estamos aqui hoje, que estão me ouvindo, que são da minha idade ou mais velho do que eu, sabe o que eu estou falando? Se você pegar os seus pais, que hoje estão com 65, 70 anos, que viveram no interior paulista, a vida deles e o contexto dele, as coisas que aconteceram na vida deles não servem. E se eu pegar o meu avô que faleceu já há uns 2 anos, com 96 anos, a realidade dele não tem nada a ver com a minha. As histórias que ele passou, o contexto de vida que ele passou já precisa ser interpretado, já precisa ser traduzido para que eu compreenda o que aconteceu, para que eu pegue o princípio. O ser humano tem que aprender a viver por princípios que estão através que as histórias mudam, os contextos mudam, mas os princípios são eternos. Eles permanecem dentro do contexto. O ambiente muda. As pessoas envolvidas mudam. As roupas mudam. As culturas mudam. Mas os princípios jamais mudam, porque são eternos. E é sobre esses princípios que nós vamos sempre nos pautar na palavra de Deus. Então, quando a mulher está aqui sendo retratada, a mulher pura, que está aqui, eirou-se o dragão contra a mulher, irou-se contra a mulher pura, o princípio puro da palavra de Deus, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Como é descrito o restante da sua descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui ele escreve bem que ela irou-se. Não irou contra todos que dizem Jesus. Porque muitos que dizem Jesus, eles só dizem, não possuem poder. Muitos que usam o nome de Deus, eles usam o nome de Deus para poder, para dinheiro, para política, para eleição, para se parecer bom, para tornar bom, para achar que ele é bom, para ter uma fama, para ganhar audiência. Aqui, os remanescentes não são esses que lutam por isso. São remanescentes que levam a palavra. A palavra, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta aquele que prega, porque ele é humano e pecador. E a mesma palavra que esse pregador prega, corta o outro. Porque essa palavra, ela vai separar a medula, vai separar os ossos. Em que sentido? Vai tocar fundo nos nossos corações. Ela vai revelar quem eu sou, como eu ando, como que eu vivo, como que eu tenho pregado. Vai tirar de mim a hipocrisia. Vai tornar e fazer conhecido quem eu sou para mim mesmo. E vai me ajudar a entender. Vai me ajudar a entender que eu não sou ninguém. E vai me ajudar a entender que eu devo ser humilde. Quantas pessoas hoje que você conhece são pessoas terrivelmente arrogantes,
que são pessoas que acham que o mundo não seria mundo sem elas. E acham que a vida não seria vida se elas não existissem. Esquecem que se ela morresse, elas não serão lembradas. Não serão lembradas. Talvez elas possam ser lembradas por um filho, pelo marido, ou a esposa que ficou. Vai ser esquecido logo, rumo a um casamento novo. As fotos vão desaparecer. Os filhos vão lembrar. Vai falar para os netos. Um dia os filhos morrem. Os netos nunca conheceram, só ouviram falar. Eles nem mencionam mais. E depois os nomes desaparecem. Quantas pessoas, irmãos e irmãs fantásticas, já descansam no Senhor e foram pessoas fabulosas, que fizeram grandes trabalhos e ajudaram muitas pessoas, não são lembradas. Se você parar para lembrar as pessoas desse mundo, você vai ter dificuldade para lembrar até dos grandes atletas do futebol brasileiro. Você começar a falar assim, se eu pedir para você dizer 50 nomes de jogador de futebol famoso do Brasil, talvez a gente consiga falar uns 5. Com muito. Isso porque é jogador de futebol. Isso porque o Brasil é viciado em futebol. Nós já não vamos lembrar. E se falar quem foi o campeão do Brasil, da Copa Brasileira, de 5 anos atrás, ninguém lembra mais. Se falar do ano passado, por causa da brincadeira, o pessoal lembra. Se eu falar do ano retrasado, é possível que já não recordem mais. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos saber que o que deve ser exaltado é Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Mas Jesus também diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então aprenda a ser feliz, aprenda a viver, aprenda a amar, aprenda a ser remanescente de Deus. Aprenda a guardar os mandamentos de Deus. Porque é isso que precisa, é isso que importa. Não adianta tanto que fala daquilo outro. Fala de tanto amor. Mas é só palavra, é só marketing. É só poder, é só dinheiro. E o amor não fica de verdade, o amor real. E muitas pessoas querem usar o amor real ainda para fazer chantagem emocional, espiritual. Isso é um crime. Chantagem emocional e espiritual sobre as pessoas. Quantos cristãos sinceros que não passam por chantagem emocional e espiritual? Queridos, o cristianismo, os descendentes da verdade que o diabo está irado, é com aqueles que te libertam das correntes. É com aqueles que te libertam das correntes, que é aquele que querem te aprisionar a um Jesus fictício. Aqueles que querem te aprisionar a um Jesus imaginário. Jesus não é imaginário. Jesus tem a palavra, ele é conhecido através da palavra. É um Jesus com uma mensagem. O inimigo está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ele podia falar qualquer outra coisa. Ele podia dizer aqueles que sabem falar de amor. Aqui não falou de amor. Aqui falou de mandamento. Porque aquele que ama guarda. É uma coisa muito simples. Eu posso citar qualquer exemplo aqui que qualquer homem e mulher concordaria comigo. Como você estaria com uma outra pessoa que diz que te ama, mas vive com outras pessoas, vive amando outras pessoas, vive dormindo com outras pessoas, mas diz que te ama. Então, como você reagiria? Você acreditaria no amor dessa pessoa? Ela diz que te ama, mas nunca tem tempo para você. Diz que te ama, mas nunca quer andar com você. Diz que te ama, mas é sempre depois, é sempre amanhã. Porque uma realidade da vida, nós gastamos tempo com aquilo que amamos e com aquilo que gostamos. Eu gosto de um filme, eu gasto tempo. Eu gosto de um programa, eu gasto tempo. Eu gosto de um seriado, eu gasto tempo. Eu gosto de pipoca, eu gasto tempo com a pipoca. Eu gosto de um passarinho, eu gasto tempo. Eu gosto do carro, eu gasto tempo com o carro. Eu gosto da moto, gasto tempo da moto. É óbvio. Quanto tempo eu tenho levado com Deus? Aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quanto tempo eu tenho dedicado a Deus? É uma coisa muito simples. Dedicar o tempo a Deus. Então aqui nós temos, vou repetir mais uma vez, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Aí tem uma ênfase. E tem o testemunho de Jesus. Sobre o testemunho de Jesus, ele fala, mas o que seria o testemunho de Jesus? Segundo a tradição, eles referem-se que o testemunho de Jesus é a profecia. Mas que profecia é essa? É a profecia desde os apóstolos.
é a profecia que dá testemunho a Jesus. Porque para que Jesus seja Jesus, ele precisa ser aprovado pelo Velho Testamento, senão é só um maluco que saiu dizendo que era filho de Deus. Como que Jesus não é um maluco? Como que se comprova através disso? Como se comprova? Através da palavra, através dos profetas. Os profetas disseram e profetizaram como Jesus nasceria, onde ele nasceria, que circunstâncias ele nasceria, disse o que ele faria. Tudo o que está envolto através de Jesus foi profetizado pelos profetas, foi anunciado por Deus. E ao ver a vida de Jesus, ela é um reflexo direto do cumprimento profético. Nasceu da Virgem, como lhe foi profetizado. Fugiu ao Egito, como lhe foi profetizado. Ele viveu humilde como um carpinteiro, como lhe foi profetizado. Foi batizado. Venceu as tentações. Foi humilhado. Passou por tudo o que a profecia mencionou que ele passaria. Na cruz, ele foi de acordo com toda a profecia. Crucificado como a profecia. Lançado sorte como a profecia. Tudo o que aconteceu com Jesus foi conforme a profecia. Portanto, Jesus é quem é. Porque a profecia diz quem ele é. E porque a profecia o revela. A profecia, então, dá testemunho de quem é Jesus. Mas quais mais evidências bíblicas eu tenho isso? Vamos pegar aqui o próprio livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Um pouquinho mais para frente vai dizer o seguinte, Apocalipse 19, verso 10. Prostei-me ante aos pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não façais isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha, mantém o testemunho de Jesus. Adora, pois, a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Perceba aqui que claramente, quando nós lemos aqui agora, então, o texto, quando nós lemos aqui novamente, que testemunho de Jesus, então nós temos que, quem é esse remanescente? É aqueles que guardam o mandamento de Deus, mas é aqueles que aceitam toda a profecia. É aqueles que não dizem, ó, só o Novo Testamento. O Novo Testamento não é nada, se não for pelo Velho. O Novo Testamento não faz o menor sentido, se não for para relatar os cumprimentos da profecia, cada ato, cada parte de Jesus. Mateus diz, para que se cumprissem as Escrituras, conforme as Escrituras diziam sobre ele. E o próprio Senhor Jesus disse, para que se cumprissem as Escrituras. Ele falou sobre o traidor. Para que se cumprissem as Escrituras, nenhum se perdeu. Para que se cumprissem as Escrituras, vão morrer na cruz. Para que se cumprissem as Escrituras. Então, o que é o Espírito da profecia? Apocalipse explica muito bem. Vem então aqui, ó, irmãos, mantenham o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, esta igreja, ele mantém o conhecimento bíblico profético. Ele aceita o dom de profecia. E ele aceita a Bíblia como um todo, Novo, Velho Testamento, como a revelação de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é. O mandamento e toda a Bíblia. E nós temos aí um outro verso, Apocalipse capítulo 22, verso 9. Apocalipse 22, verso 9 diz: Então ele me disse, vê, não façais isso. Eu sou conservo teu e dos seus irmãos, os profetas. Então ele é conservo dos profetas. E dos que guardam a palavra deste livro. O que guarda a palavra desse livro adora a Deus. Aqui uma ênfase em quem é esse povo e como esse povo deve se portar. Esse povo que deve se portar é conservo dos teus irmãos como dos profetas. Nós trabalhamos juntos com os profetas. Adora a Deus. E aqueles que guardam as palavras, que é uma referência para aqueles que guardam a palavra desse livro. Então, como nós identificamos? Aqui eu podia até falar da igreja verdadeira, outro dia eu posso pregar sobre isso, mas eu quero dar uma outra ênfase aqui. Então, nós estamos claros aqui. De quem o inimigo está irado? O inimigo não está irado das pessoas que usam o nome de Jesus. O inimigo não está irado daqueles que dizem pregar a Deus. O inimigo não está irado daquelas pessoas que fazem uso político, social, psicológico do nome de Jesus. O inimigo está irado daqueles que têm comprometimento com Deus, que têm comprometimento com Jesus. Aqueles que o texto bíblico diz que guarda o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É crer
no espírito de profecia, crer em toda a Bíblia e aceitar que Deus tem o dom profético. E a própria Bíblia diz que nos últimos dias manifestariam profetas. Mas um outro dia nós vamos tratar e pregar e falar um pouco sobre isso. Agora eu quero abrir a comentários. Alguns irmãos que estão no Zoom gostariam de fazer um comentário. Eu vou aqui mostrar a visualização de vocês. Alguém gostaria de comentar esse texto? E reduzir o meu vídeo. Está reduzido. Bem reduzido. Alguém gostaria, dos irmãos que estão no Zoom? Gostaria de falar alguma coisa? Complementar? Nós estudamos Apocalipse, capítulo 12, do verso 13 ao 17. Domingo que vem, a besta que emerge do mar. Provavelmente eu vou estar numa das igrejas transmitindo esse culto. Alguém gostaria de fazer um comentário? Ou um pedido de oração dos primeiros dos irmãos que estão no Zoom? Pode fazer. O canal está aberto. E todos estão te vendo. Quem gostaria de fazer um pedido? Pode fazer, irmã Maria. Pode fazer o pedido. Da nossa igreja também pede oração para os filhos dela e para umas casas que ela tem de aluguel, para que Deus prepare os inquilinos, criado por Deus. Amém. Vamos orar. Alguém mais? Pode falar, Rogério. Oi, boa noite, todo mundo, né? Queria fazer um pedido especial, que amanhã eu vou fazer um exame e que não dê nada, que seja só rotina mesmo. Era isso aí. Bem, vamos orar, não vai dar nada, não vai ser nada. Alguém mais? Fazer um pedido? Anitta, gostaria de fazer? Pode fazer, Anitta. Seu microfone ainda está desligado, Anitta. Você precisa ligar. Isso, agora ligou. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Eu estou aí meio atrasada, porque eu estava no YouTube. Estava dando uma complicação, só consegui assistir uma vez, né? E estou lutando para que dê certo. Se outras vezes der certo, amém, porque está difícil de eu conseguir entrar, falar certamente, diretamente unido com vocês. Mas eu já venho agradecer a Deus, né, por hoje, por mais um domingo, a gente está junto, unido, presente na presença de Deus novamente. E agradecer a Deus por esse momento, estar unido com o povo da igreja, de novo, né, nossas irmãs, nossos irmãos aí, que está presente. E agradecer também, pastor, todos que oraram pela minha filha. Ela já recebeu recuperação, graças a Deus. E hoje eu já passei um dia maravilhoso junto com ela. Amém. Então, ela está bem, já foi embora, já mandou para mim também que ela já chegou na casa dela, porque ela mora em Londrina. E nós já almoçamos junto, foi muito bom, graças a Deus, ela está animadinha. Então, eu quero agradecer a Deus também por as coisas boas que têm acontecido em minha vida, pastor. Eu não vou manifestar tudo, porque a história é meio longa, mas eu vou falar meio por cima para não demorar muito, para não atrapalhar também para os outros aí. Depois de um sofrimento grande e eu ter perdido 2 carros quase zero que eu já tive na mão, sem ter nem um centavo de volta, com as graças de Deus, agora, agora que fez 10 anos, com as graças de Deus, eu consegui tirar um outro, né, no meu nome, e já consegui também pagar a primeira parcelinha dele, que está com um mês, que está comigo. Com as graças do Senhor nosso Deus. Amém. E eu comprei somente com Deus na presença e com a minha palavra, sem Amém. nada de entrada. Então, eu fico Amém. grata muito por Deus, muito mesmo, não sei como agradecer, porque só Deus para fazer muitas maravilhas na vida da gente, viu? Amém. Amém. Somente Deus. Fico muito feliz em ouvir. E sirva para mim, para serviço para Ele, para Deus, para que eu possa ir onde eu preciso ir, porque depender dos outros é muito difícil. E eu estava vivendo uma vida já há mais de ano nas esquinas, pedindo carona. Isso estava sendo muito humilhante para mim, depois de tudo que já vivi, que já tenho passado. Mas
era necessário eu estar caminhando dessa maneira, porque eu estava um pouco cuidava da minha mãe, outro pouco era alguém que precisava de mim, e eu não podia estar negando, não tenho coragem, meu coração não nega, fala, você tem que ir, você tem que ir. Então, eu tinha que sair de casa com sacola nas costas, ir para o ponto, esperar carona, pede para um, pede para outro, né? Passei por toda essa humilhação durante todos esses dias. Muita gente ainda me disseram, você não tem medo de pegar carona com gente estranha, isso e aquilo? Falei, não. Sempre Deus tem colocado muito. Todas as pessoas que têm dado carona para mim são tudo pessoas boas, com a graça de Deus. Amém. Então, hoje eu tenho um carrinho para desfrutar dele, para serviço do Senhor e para tudo que eu precisar, com as graças de Deus. Amém. Ficamos muito felizes. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Pode, se a irmã tiver mais algum testemunho, pode contar, irmã. Se quiser fazer mais algum pedido de oração, pode fazer. Então, pastor, eu quero agradecer também por toda a minha família que eu venho pedindo oração, né? Que tá sempre falando, colocando nas orações as pessoas que estão longe, que a gente não se vê, que são mesmo irmã, que são mesmo cunhados, e a outra que foi operada há pouco tempo também, que está numa luta grande ainda, até que ontem eu nem fui no culto, né? Fui servir a ela, que ela precisava de mim também, e cheguei agora há pouco à tarde, e eu creio que tudo é grato para os olhos de Deus e para o coração de Deus. Amém. E venho orando, né? Venho orando todas as noites. Meu horário de fazer minhas orações sempre é 11h30, meia-noite, talvez até 1h da manhã. Eu estou sempre orando para toda a igreja, para todos os nossos irmãos, e orando para todos aqueles que pedem nossas orações. E coloco na presença de Deus, louvo bastante também. Entrego na mão de Deus os problemas das pessoas, né? Para que Deus haja com a força e o poder dele, para que dê a cura e a libertação a todas as pessoas que necessitam. E outra coisa que também eu estava esquecendo, pastor, é que a gente ainda precisa muito orar por esse coronavírus que está aí rondando nós, rodando o mundo, porque até hoje mesmo faleceu uma pessoa em Paraguaçu, que é de Taromã, e era uma pessoa também boa e novo ainda. Com o Covid-19 que entrou ontem no hospital de Paraguaçu, que veio de Tarumã para Paraguaçu, e hoje, agora à tarde, ele chegou ao falecimento. Vamos orar, sim. E Eles aí, conseguirem fazer os Tarumã é tratamentos. perto da gente, né? Já é cidade vizinha. Vamos continuar orando, com certeza. Alguém mais tem um pedido de oração para Amém. fazer? Ou a Anitta ainda quer continuar? Quem mais quer fazer um pedido? Por enquanto, Tá bom? Que bom. Fiquei muito feliz que a senhora compartilhou, contou. Estou contente que deu certo. A senhora tinha contado a história da irmã para mim, o que aconteceu com esses carros. Foi muito triste. Eu estou muito feliz em saber que, enfim, a irmã está liberta de tudo isso e agora a irmã está livre novamente com o teu carro. Depois de tanto uma vida toda sofrida, merecido. Foi muito sofrido, pastor, muito sofrido. Eu corri muito atrás de tudo isso para limpar meu nome, que estava sujo já há 10 anos, que nem o tempo que... Eu não tenho vergonha de falar. Nem o tempo que eu cortava cana, e que eu vivia de aluguel, eu nunca tive meu nome sujo. Para mim foi uma dor muito terrível. E também, depois dessas passagens de 10 anos que eu limpei meu nome, a primeira coisa que eu também pude fazer, tirar um veículo no meu nome, para minha filha, com meu genro, que ele também estava pagando R$ 1.300 de aluguel de veículo para trabalhar. Todo mês ele tinha que ter R$ 1.300 para pagar o aluguel do veículo. E eu dei o meu nome para que ele conseguisse o carro para ele, está pagando, para ele servir para que ele pague uma coisa que é dele. Amém. E aí ele está fazendo, já está com 5 meses, graças a Deus, e ele está conseguindo pagar, em nome de Jesus. Amém. Só bênção. Deus seja louvado. Se não tem mais nenhum irmão que vai fazer um pedido. Amém. Amém. Mas algum irmão fazer um pedido no Zoom, eu vou ir pro YouTube e pro Facebook. Mais alguns irmãos gostariam de fazer um pedido no Zoom? Não, vou pro YouTube agora. Tem vários pedidos aqui. Então vou pro Zoom. Quer dizer, pro YouTube. Vamos olhar aqui no YouTube. Subindo. Nós temos a Clotilde, que diz: boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe sempre.
Amém. A Anitta pede, boa noite, pastor, boa noite, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de Deus por mais um domingo unidos na presença de Deus. Amém. A Betinha diz boa noite a todos os irmãos. O Everaldo diz, boa noite, pastor, boa noite, irmãos e irmãs. Continuo pedindo oração pela saúde do meu pai e pela minha vida espiritual. Vamos continuar orando com certeza. O Leandro Strabelli diz, em Moisés, Deus separou o povo escolhido. Por ele, em Jesus, Deus vai separar o povo de Deus escolhido por nós. E aí? Tudo bem? Obrigado pela colaboração. Ele continua, a descendência humana é através da carne. A descendência divina é através do verbo. Obedecer à palavra de Deus e a obedecer à palavra de Deus e a descendência diabólica de se rebelar contra o verbo, a palavra de Deus. É isso mesmo. Nós temos que obedecer a Deus. A desobediência diabólica é ir contra a palavra de Deus. Muito obrigado, Leandro. Uma boa contribuição. O Dom Pedro diz, boa noite, pastor. É a primeira vez que comento algo. Gosto muito de ouvir a palavra. Ouço sempre. Eu gostaria mesmo era de estar presente. Concordo, irmão Dom. Espero que logo consigamos cumprir com esse sonho, é o de todos. Ele também diz, mas faço parte do grupo de risco. Fica com Deus e os irmãos e irmãs também estejam sempre abençoados. Irmão, nós vamos ter que esperar mesmo o irmão poder ir. Se faz parte do grupo de risco, não arrisca não, irmão. Não vale a pena o senhor arriscar no momento. Então é do grupo de risco, tem alguma coisa, alguma doença, se proteja, espera a vacina, não precisa ter pressa não. Não precisa ter pressa que logo o senhor vai estar com a gente na igreja, vai se reunir certinho. Aguarda um pouquinho só mais que logo o senhor vai voltar junto com todos os outros irmãos. A Leila diz, a minha esposa diz, boa noite, hoje é aniversário da Eliane, do Tiago, Lucas, Sabrina, Samanta, Ana, Lúcia. Deus continue abençoando a Eliane e a família. Amém. Muito obrigado, querida, por ter lembrado os aniversariantes. E eu também quero parabenizar mais uma vez todos os irmãos que estão fazendo aniversário hoje. Eu não vou saber dizer quantos são, nem quem são, mas que Deus abençoe cada um de vocês, cada um dos irmãos que são aniversariantes hoje. E todos os que a Leila pediu, todos os irmãos fantásticos que a Leila pediu que estão fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs. E obrigado pela colaboração. Podem colaborar tranquilo. Agradeço o Leandro pela colaboração dele. Foi muito legal o que você escreveu, Leandro. Foi bem profundo. Parabéns. Foi uma recomendação, uma contribuição muito bonita e bem correta. Parabéns. Vamos aqui agora ler o que está escrito no Facebook. Facebook, a Mari Manzano da boa noite. Lilian, boa noite. A Iraci, boa noite. Lindaura, boa noite. A Fabiana diz, olá, pastor, boa noite. Gostaria de pedir oração por nossa irmandade aqui de Euclides, por nossa vida espiritual, por amigas hospitalizadas, Thaís e Francineide. Vamos estar orando pela congregação de Euclides da Cunha. Vamos estar orando, então, por suas amigas, por você, por sua família, que estão, e por suas amigas que estão hospitalizadas. Vamos continuar orando, sim. A Thaís, boa noite. A Ellen, boa noite. A Rosiclei Barretos, boa noite. A Luciana Cunha, boa noite, diz. José Carlos, boa noite. Judite também nos assiste hoje, boa noite. A Hilda, boa noite, Hilda. O Jonatas Lopes, boa noite. A Hilda diz, boa noite, pastor. Que Deus abençoe o Senhor grandemente. Eu quero somente agradecer a Deus pelas bênçãos. Amém. A irmã Mari Manzano diz, boa noite, peço oração para toda a minha família. Vamos orar, irmão, vamos continuar orando. A irmã Fátima de Paula, boa noite. A irmã Abigail Lopes, boa noite. Irmã Abigail, nós continuamos orando pela senhora, pela igreja de Pratina. A Lourdes Ferreira, boa noite. A Eliane Maiton, boa noite. A Abigail pede, pastor, boa noite. Deus continue abençoando a tua família e abençoando a todos. Amém. A Fátima de Paula, boa noite, pastor Fábio, peço oração para minha família, Deus abençoe o senhor e a sua família também. Muito obrigado, irmã.
A irmã Sônia Barros. Boa noite, pastor Fábio, e peço oração pela minha saúde e pela minha família. Vamos orar. A Rosinei também diz, boa noite, feliz semana a todos. Boa noite, Rosinei. A Margarete também diz boa noite, a irmã Neuza, boa noite. A tia Aparecida também, boa noite, tia. A Sônia também diz boa noite. A Dalgisa também, boa noite. A Rita também, boa noite. A Rosa, boa noite para Rosa. A Neuza diz boa noite, pastor, boa noite, irmãos. A Uziclei também dá boa noite. A Alice dá feliz semana para o pastor e para todos os irmãos. Muito obrigado, Alice. A Aparecida também, boa noite, Aparecida, que Deus abençoe. Jucineide Santer diz, verdade, pastor, amém. Obrigado pela colaboração. O Gilson, boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite, Gilson. Lá já estão com a igreja aberta também, lá em Utécia. A Margarete diz, boa noite a todos os irmãos. Lembrando, cristão, mas cumprindo todos os requisitos da lei. Margarete diz, boa noite aos irmãos. A irmã Marta Crispim também, boa noite. A Jucineide diz, amém. A Rosa, boa noite. E uma ótima semana para todos nós. Amém. Boa noite, irmã. A Ivete também diz boa noite para todos. Uma ótima semana para todos nós na presença de Deus. Amém. Que assim seja. A Fátima também diz amém. A Ivete, ela continua. Peço oração por uma irmã da igreja que vai passar por uma cirurgia. Que Deus esteja no controle. Amém, irmã. Vamos continuar orando. A irmã Juliz também diz mais uma vez boa noite a todos os nossos irmãos. A Alice, ela diz, peço oração pelas minhas filhinhas e por uma causa trabalhista. Já faz 6 anos. Agora vai sair a decisão. Vamos orar, sim, Alice. É sempre muito importante esses momentos. Nós vamos estar orando para suas filhas e vamos orar por essa decisão para que seja segundo a vontade de Deus e para que tudo dê certo. O irmão Dom Pedro diz, assim seja, amém? Amém. Que Deus seja louvado. Tem mais algum pedido? Aqui escrito não há. Vamos ver ele aqui no Zoom. Alguém se inscreveu no chat? Não, no chat do Zoom não. Algum irmão no Zoom ou irmã gostaria de continuar fazendo algum pedido? Ou alguma colaboração? Pode fazê-lo. Professor Eliezer, gostaria de fazer algum pedido? Diretor do Colégio Adventista? Eu gostaria que orasse pela minha sogra. Ela não está muito bem. Ela já fez várias cirurgias do coração, usa marca-passo e mora sozinha. É a única adventista da família dela. Ela e a minha esposa aceitaram a fé na mesma época. Então, vocês orassem, o nome dela é Nidalva. Vamos orar. E agradeço a oportunidade aí de... Eu queria só comentar um detalhezinho na questão da mensagem. A questão do testemunho de Jesus é importante porque é uma das características da igreja verdadeira. Guardaria os mandamentos e teria o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Algumas pessoas até usam aquele texto lá de que a lei e os profetas duraram até João, vigoraram até João, mas ali não está falando dessa questão porque Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito e daria o dom profético. E a igreja verdadeira tem essa característica. E nós louvamos a Deus por ser esta igreja, né? Amém. Amém. Muitíssimo obrigado, professor Eliezer, pela colaboração, sempre maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem mais gostaria de comentar ou fazer um pedido de oração? Não tendo, eu gostaria que nós fizéssemos oração agora. Vamos fazer 3 orações. Eu vou terminar a oração. Eu gostaria que o professor Eliezer fizesse a primeira oração. Quem gostaria de fazer a segunda oração? Quem gostaria de fazer a segunda oração? Não vou escolher. Quer fazer, irmã Maria, a segunda? Então, irmão, o diretor Eliezer começa, a irmã, e finaliza comigo. Vamos inclinar a cabeça e vamos orar. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo primeiro dia da semana. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E agradecemos porque durante essa semana já podemos antever as tuas bênçãos, que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e nós te louvamos por isso. Agradecemos pela presença de cada irmão durante esse culto que tivemos, também aqueles que estão indo à igreja, proteja-os, guarde-os, ó Pai, e que eles possam ser uma bênção e uma luz ali onde eles estão.
Continue com o pastor e sua família, também com os aniversariantes. Atendas, ó Pai, os pedidos que foram feitos, que todos eles sejam atendidos segundo a tua vontade. Agradecemos também pelas bênçãos que tem derramado sobre o teu povo, sobre cada um de nós. Tu sabes as lutas que temos, que nós enfrentamos, mas te louvamos porque o Senhor sempre está conosco. Que possamos ter um restante de noite feliz na tua companhia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai nosso que está nos céus, ainda em continuação a oração do teu servo, somos muito gratos, Senhor, como nós já agradecemos por estar aqui reunidos na igreja, nas nossas casas, e aqueles que também, Senhor, estão nas igrejas, no prédio mesmo, onde estão reunindo, é uma maneira de a gente louvar e agradecer a Deus muito por isso, porque o Senhor tem visto as nossas aflições por essa pandemia, e pedimos, ó Pai, ainda que o Senhor tenha misericórdia das famílias, muitos têm perdido familiares, essa Covid, e outros ainda estão passando por dificuldade, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os conforte os corações, os livre e os defenda. Que o Senhor também abençoe e continue abençoando o pastor Fábio, que está voltando já à igreja novamente, né? Muitas igrejas estão voltando, que o Senhor conceda a ele a saúde, para que possa também estar no seu trabalho, né, no seu ministério, que Deus possa derramar as bênçãos sobre ele. Que continua também a nós abençoando grandemente também, Senhor, em todas as nossas necessidades, todos os pedidos que foram pedidos, que o Senhor continue nos derramando, Senhor, a fé, a confiança de que o Senhor está junto de nós e nos prepara para a volta do Senhor Jesus Cristo e nós estar sempre falando desse evangelho, anunciando as tuas boas novas. São bênçãos que te pedimos, Senhor, neste dia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor nosso Deus, continuando diante da tua presença, mais uma vez suplicamos por todos os pedidos que foram falados no Zoom, que foram escritos no YouTube, no Facebook, não somente de hoje, mas de todos os cultos que nós estamos tendo online, de todos os dias que foram escritos, em cada momento que estão sendo escritos, que o Senhor seja com aqueles pedidos que ainda serão escritos após o término desse culto, quando os irmãos forem assistir, aqueles que ainda não assistiram, que o Senhor os abençoe cada pedido da mesma forma. Também nós estamos gratos porque o Senhor é um Deus que tem ouvido e atendido as nossas orações, e muitos dos nossos irmãos e irmãs têm trazido até nós os relatos maravilhosos dos milagres que o Senhor tem operado na vida de cada um deles. Nós estamos gratos por isso. Continue abençoando esses momentos, momentos que se seguem. Mais uma vez, cada pedido que foi falado, cada pedido que foi escrito. Continue abençoando a semana que se inicia, nos dando a sabedoria e o discernimento para andar nos seus caminhos, para sermos fiéis ao conhecimento da verdade, para sermos fiéis aos mandamentos do Senhor e ao testemunho de Cristo. Nós rogamos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Sempre é uma alegria maravilhosa tê-los todas as noites de quarta, de domingo e de sábado. Muito obrigado pela tua companhia. Que Deus continue abençoando a tua vida ricamente. Até o nosso culto, então, de quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Boa noite. Amém, pastor. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite.